A paz do Senhor Jesus, mulheres em Cristo. Estou muito feliz, muito alegre pelo convite, muito grata a Deus. E desde a hora que eu entrei por essas portas, até comentei com a bispa. Na hora que eu entrei ali, meu coração se encheu de alegria, me deu uma vontade de chorar. Passou um filme na minha cabeça, como a bispa falou, né? Mais de 23 anos já, caminhando juntas. Sou filha dessa casa, congreguei aqui por 12 anos. E louvo a Deus por hoje poder voltar aqui, para poder doar, contribuir com aquilo que o Senhor tem nos entregado. Então eu quero te encorajar também a não reter para você aquilo que Deus tem te entregado. Eu quero te encorajar a também transbordar na vida de outras mulheres feridas, que estão passando por feridas que eu e você já passamos e ainda, de repente, estamos passando. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra comigo. Desculpa, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece. Como eu disse, eu sou filha aqui dessa casa, sou terapeuta sistêmica e psicanalista clínica. Eu ajudo mulheres a viverem uma vida plena e abundante, sem dores emocionais, no consultório clínico, mas sempre com Deus presente. Eu nunca deixo Deus fora dos meus atendimentos, porque tudo é para Ele, tudo é dEle. É Ele que nos entrega, é Ele que nos dá. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Gostaria também de agradecer a missionária Edivânia, que abriu o culto. Missionária Edivânia. Deus usou ela para confirmar a palavra que eu separei para essa noite. Que é Lucas, capítulo 10, versículo do 10 ao 13, se você puder abrir sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Ele está aqui, amadas. Ele está aqui. E Ele está aqui para te curar. Ele quer te curar nessa noite. O tema da mensagem dessa noite é: você não é a dor que viveu. É o testemunho que Deus está escrevendo. Amém? Quem crê? Quem crê que a dor que você passou, que a dor que você pode estar passando, é o seu testemunho amanhã para ajudar a curar outras vidas. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Quantos anos? 18 anos. E andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou-se e glorificava a Deus. Amém? Queridas, aqui na Bíblia não diz a idade dessa mulher. Não diz se essa enfermidade foi de nascença, se essa enfermidade foi no decorrer da vida dela. Mas imagino eu, e eu quero que você pense comigo, imagine uma pessoa andar 18 anos da vida, encurvada, olhando para o chão. Quem olha para o chão não tem perspectiva. Quem olha para o chão não tem esperança. Quem olha para baixo, muitas vezes, até perde a fé. Imagine a dor dessa mulher, 18 anos andando dessa maneira. Imagino também a tristeza que ela sentia, a aflição que ela sentia. Mas ela deu o passo de ir até a sinagoga e de buscar a ajuda do único que poderia ajudá-la. E ali o Senhor chamou-a, colocou as mãos sobre ela e ela foi curada. Amém? Da mesma forma somos nós. Quantas de nós, quantas de vocês já sorriu por fora, mas chorou por dentro? Quantas vezes você serviu, você cuidou, você se doou, mas por dentro se sentia vazia? Vamos ser honestas conosco. Muitas vezes por fora nós mostramos que estamos bem. Mostramos uma casca, mostramos uma armadura. E essa armadura ela foi criada lá atrás, quando iniciou a nossa dor. Quando iniciou
a dor na nossa alma. Todos sabem que nós somos seres triunos. O que é triuno? Nós temos um corpo que contém um espírito e que contém uma alma. E na palavra que diz, eis que tudo se fez novo, esse tudo se fez novo aconteceu no espírito. Quando eu e você recebemos a Cristo, aceitamos a Cristo, Ele faz tudo novo no seu espírito se vivifica, torna a viver. Mas a sua alma, na palavra diz, que nós precisamos de uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança de mentalidade. Nós precisamos ter a nossa mente transformada. De que maneira? Como que eu vou ter minha mente transformada? Buscando no manual de vida, aonde tem a receita para tudo aquilo que nós passamos. Se você crê, nessa noite, se você entrou aqui com uma dor de muito tempo, de muitos anos, só que você vem tentando esconder essa dor, colocando debaixo do tapete, assim como a nossa mente faz, lá atrás, quando começa a dor, o que nós fazemos? Nós recalcamos, nós escondemos essa dor lá no nosso inconsciente. E o que é o inconsciente? Imagine o mar e um iceberg. Quem aqui já viu ou já ouviu falar de iceberg ou sabe o que é um iceberg? Que é uma pedra de gelo enorme que fica ali por cima do mar, sobre o mar, do lado de fora. Só que submerso, debaixo do mar, fica uma outra parte muito maior que nós não conseguimos ver, não conseguimos alcançar, não conseguimos imaginar o tamanho, mensurar o tamanho. A parte de cima do gelo é a nossa consciência. É tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sabemos, que nós temos consciência. E o nosso inconsciente é a parte de baixo que fica submerso. Então, muitas vezes você não entende o porquê que você tem certos comportamentos hoje. Aí você para e fala, mas por que eu agi assim? Por que eu pensei dessa maneira? Por que eu respondi dessa forma para essa pessoa? Eu não sou assim, eu não fui ensinada assim. Por quê? Teve alguma ferida sua que foi gatilhada por algo que você passou lá atrás e não tratou, e não curou, e não buscou o bálsamo que vem do céu para te curar. Então nessa noite, eu vim aqui para te falar que Deus é especialista em curar feridas emocionais. Amém? Quantas vezes nós nos sentimos presas por uma dor que ninguém vê? Quantas vezes, né? Andamos por aparência, porque nós temos que mostrar que estamos bem, mas não tem nada de errado você também expor a sua dor, você comunicar o que você sente, você não repreender aquilo que você está sentindo, porque nós precisamos falar para sermos curados. A palavra diz que nós falamos para sermos, muitas vezes, perdoados. Nós precisamos falar. O Senhor, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você tem, mas Ele quer te ouvir nessa noite. Ele quer que você fale para Ele, que você conte para Ele. Que dor é essa que você está carregando? Que dor é essa que há muito tempo você guarda, você esconde lá no fundo, no seu inconsciente e da sua alma? E essas dores, elas não sangram por fora, mas elas sangram na alma. Nas nossas emoções, elas também são feridas. A rejeição, o abandono, a injustiça, a traição, a humilhação. Mas, Tiziana, do que você está falando? Que dor é essa? Que dor emocional é essa? São dores que nós passamos na nossa alma, nas nossas emoções, nós não tratamos e elas refletem no nosso corpo. Quando você não fala, quando você engole o choro muitas vezes, porque lá desde pequena aprendeu que não pode chorar, que tem que engolir, que não pode falar, porque criança não pode falar no meio de adulto, você vai guardando o seu sentimento. E aí você vai aos poucos perdendo a sua essência, a essência que Deus te deu quando você nasceu, quando você veio para essa terra. E você vai guardando, e você vai guardando, e você vai guardando. E quando você menos espera, vem a angústia, vem a ansiedade, vem a depressão. Ah, mas crente não tem depressão. Quem disse? Quem falou que crente não tem depressão? Quem falou que crente não tem angústia?
Por muito tempo nós recriminamos os cuidados com a nossa alma, com a nossa mente. Mas Deus nos fez triunos, nós precisamos cuidar dos três. Se a minha alma não está bem, o meu espírito vai sentir, vai refletir no meu espírito. O meu corpo vai sentir. Se eu estiver mal nas minhas emoções, eu não vou conseguir me entregar 100% para aquilo que eu quero de Deus. Essas dores marcam profundamente o nosso coração. E elas afetam a forma como nós vemos, como nós andamos e até mesmo a forma como nós nos relacionamos com Deus. E a ferida, o que é a ferida? O que é uma ferida emocional? A ferida é um trauma, é uma pancada. Sabe quando você se corta, você machuca a pele? Aí abre e ficam duas bordas. Deixa de ser inteira, deixa de ser íntegra. Você perde, a dor faz você perder a integridade. Você não é mais inteiro. E quando há uma separação, uma desconexão, essa pele machucada precisa voltar para o lugar para ser tratada. E muita gente fala, mas o tempo vai curar. Quando é superficial até cura, mas as feridas profundas o tempo não cura. Só quem cura é o Senhor. Só quem cura é Deus. Então quando falam, daqui a pouco, nada melhor do que o tempo. Mentira. Não, o tempo não cura. Aquilo que está guardado, que está escondido, que está submerso, que você teve que aguentar, que suportar, que mostrar muitas vezes que é forte. Então, quando tem uma pancada, quando tem essa ferida e a sua pele se abre, o que acontece? Ficam duas bordas machucadas. E o nosso cérebro, ele é feito de conexões e de circuitos. E as feridas, o que elas fazem? Elas quebram, elas separam esses circuitos cerebrais. E lá na frente vai aparecer a dor. Então, não é o que acontece, é a maneira como nós interpretamos. Todos nós, quando passamos por alguma dor, nós entendemos que temos que buscar ajuda, né? Temos que ir para o médico, temos que buscar tratamento. E não está errado, está certo, nós temos que fazer isso. Lógico, primeiro orar, primeiro falar com o Senhor, primeiro pedir a direção do Pai e depois cuidar do corpo, cuidar da mente. Está triste, está deprimida, está chateada? Pede ajuda. Vai falar com a pastora, vai falar com o pastor. Conversa, fala, não fique guardando aquilo para você. Se você puder fazer um tratamento, fazer uma terapia, faça. Não sofra, porque aquilo que você não cura hoje, seus filhos vão sentir amanhã, seus netos vão sentir, porque acontece uma repetição de um padrão. Nós todos crescemos num ambiente moldado por crenças limitantes. Quem já ouviu falar sobre crenças limitantes? O que é crença limitante? É aquilo que eu ouvi, que eu vi, ou que eu vivi, que entrou para mim como uma verdade. E aquilo me limitou. Então, quando você cresce ouvindo, você é lerda, você é burra, você é desajeitada, você não faz nada. Dos seus genitores, das pessoas que cuidam de você, pessoas que são autoridades sobre a sua vida, o que acontece? Você acredita naquilo, porque são autoridades na sua vida. Então você cresce acreditando que você não pode, que você é burro e você se limita. E aí você não entende por que você não vai bem na prova, você não entende por que você evita algumas situações com medo de errar, de desagradar, porque entrou essa crença e te limitou. E muitas crenças limitantes são decretos espirituais. Mãe que está aqui hoje, está em tempo. Se você é mãe e tem seu filho aqui, aquilo que nós falamos para os filhos são decretos. Então muitas vezes, e é inconsciente, tá, queridos? É inconsciente, nós não fazemos querendo fazer a propósito, é inconsciente. Chamando a atenção, brigando, falando, você não faz nada certo, tudo que você faz é errado, onde você coloca a mão quebra. A criança vai ouvir aquilo e vai entender aquilo como um decreto para ela. E ela não avança, ela não cresce, ela não vai, porque ela acreditou naquilo que os líderes sobre a vida dela, que são os pais, falaram para ela. Muitas vezes uma criança é autêntica, né? Criança fala o que vem na boca, não pensa muito. E aí, às vezes aquela criança, ela é serelepe, vai, fala, brinca. E aí, toda hora o pai ou a mãe, fica quieta, não fala, é feio falar demais, não pode fazer isso. O
que acontece? Isso vai moldando a criança, vai limitando ela. Ela vai perdendo o quê? A essência dela, a identidade. E essa criança cresce uma pessoa fechada, calada, tímida. E eu estou falando aqui de casos reais que eu atendo no consultório todos os dias, tá? Eu estou falando aqui de vidas que eu acompanhei e que eu vi o quanto esses decretos espirituais foram pesados na vida dessas pessoas. Porque muitas coisas nós não temos mesmo consciência, mas eu preciso ter a consciência para eu poder ir lá e tratar, para eu poder ir lá e buscar a ajuda do Senhor, para eu poder ir lá e buscar o socorro do Senhor. Então, quando você entrega a Deus aquilo que você tem como dor, aquilo que é aflição na sua alma, que você confia e entrega para o Senhor de todo o coração, aquelas dores que você guarda, que você esconde dentro de você, quando você entrega a Deus, se você não entrega, ela começa a te consumir, a te adoecer fisicamente, e ela vai governando a sua vida. Quando a dor te governa, ela te tira da promessa. Porque você não está mais sendo dirigido pelo que Deus fala para você. Porque muitas vezes a nossa carne é fraca. E a nossa mente, ela precisa, como eu falei no início, ser moldada, ser transformada todos os dias. Se eu não moldar a minha mente, eu vou deixar as minhas emoções me governarem. O que tirou Moisés lá da terra prometida, diretamente não foi Deus. Foi a dor que governou ele. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tem uma receita infalível ali, se você quiser anotar para ler depois, porque é muito longo aqui eu tenho para falar e se eu for ler tudo não vai dar tempo. Se você quiser quebrar esses decretos espirituais que foram lançados sobre a sua vida, vai lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tem uma receita para quebrar essas crenças limitantes. Em Romanos 12, 2 também te ensina como quebrar. E eu vim falar aqui para você também dessas 5 dores. Qual que é a primeira dor? Como é que essas dores começam? As dores emocionais, as feridas, elas vêm de uma necessidade emocional que nós passamos. Porque todos nós nascemos necessitando de afeto, de segurança, de carinho, de validação, assim como temos também necessidades físicas, fisiológicas. E a rejeição, ela faz a pessoa se sentir o quê? Invisível e sem valor. Ela tenta agradar para ser aceita. Eu vou falando, eu quero que você reflita se você se identifica com alguma dor aqui. Porque ao final nós vamos fazer uma dinâmica para que você cure, para que você seja curada e libere hoje. Para que o Senhor entre e tire de você essa dor. Na vida adulta, a pessoa que tem rejeição, ela se afasta antes que alguém afaste ela. Ela faz tudo sozinha para ela provar que ela dá conta. Sabe aquela pessoa que precisa ser perfeita? Porque se ela não for, ela vai ser rejeitada. É uma pessoa que não chora, não se vulnerabiliza. Ela evita pedir ajuda. Ela tenta agradar para ser aceita. E ela acredita que se ela não fizer tudo certo, ela vai ser rejeitada. É uma pessoa que não tem iniciativa. É uma pessoa que muitas vezes ela não quer falar por medo de ser rejeitada. Nos relacionamentos, ela rejeita antes de ser rejeitada. A todo tempo, ela busca inconscientemente situações onde ela ou será rejeitada ou ela passará por situações em que possa rejeitar primeiro. Então imagina aí, uma criança que passou por uma gestação complicada. Como eu falei, não é o que acontece, é como nós interpretamos. Então imagina uma criança no ventre e aconteceu algo com a mãe. Aconteceu alguma coisa que deixou ela muito triste, muito preocupada, a perca de alguém. E aí o que acontece? O útero se torna apertado, se torna um ambiente inóspito. E aquela criança ligada pelo cordão umbilical, ela entende que se ela ficar quietinha ali, não der trabalho, ela vai conseguir chegar até o momento dela ser colocada para fora e vir para o mundo. E eu tenho até um depoimento meu pessoal sobre isso.
Quando eu comecei a fazer terapia, entender, estudar a mente humana, eu não entendia por que eu tinha tanto medo. Eu falava, mas medo do quê? Por que eu tenho medo? E aí, durante a terapia, a terapeuta que me atendia, na época também era cristã, ela falou, o que aconteceu no terceiro mês que você estava na barriga da sua mãe? Eu falei, nada, minha mãe disse que a minha gestação foi uma gestação tranquila. E eu não entendia por que eu era medrosa, por que eu recusava algumas coisas, ficava muito na minha. A bispa me conhece há mais tempo, sabe que eu era tímida, né? Era quieta. Até no louvor eu ficava quietinha atrás, quando me chamava para fazer solo. Ai, meu Deus, e agora? Me escondia, queria ficar nos bastidores. Por quê? E eu não entendia o porquê disso. Porque lá, quando minha mãe estava grávida de mim, no terceiro mês, ela descobriu que o pai dela descobriu um câncer. Então imagina uma mulher grávida, gerando outra vida. O que ela sente quando ela descobre que o pai dela está mal. E ali depois de 6 meses, quando eu nasci, depois de 15 dias meu avô faleceu. Então nesse período que minha mãe descobriu isso tudo, imagina como é que ficou. Ela teve sentimento de potência, de não poder fazer nada. E ali eu senti. Só que como eu disse, muitas coisas são inconscientes. Elas ficam guardadas no nosso inconsciente. E essa criança que passou por uma gestação complicada, alguma coisa que aconteceu na gravidez, quando é que desenvolve a ferida da rejeição? Ela vai da barriga da mãe até o primeiro mês de vida da criança, onde ela interpretou que foi rejeitada. Mas olha que curioso, nem toda rejeição é ruim. O parto é uma rejeição. Como assim é uma rejeição? Você está ali sendo nutrida no ventre da mãe. Mas por que contam-se 9 meses para o bebê nascer? É um tempo estipulado onde ela já está pronta para nascer. Pode ver que bebês prematuros, muitos prematuros sobrevivem. Pós-maturos não, porque passou da hora, sufocou. Quando o bebê nasce, quando essa criança nasce, acontece ali uma rejeição, porque ela precisa sair daquele lugar que já estava apertado. 9 meses foi o tempo, saiu, quem é mãe é que sabe. Né? Quando está sentindo a hora do parto, a hora de nascer, a hora de trazer o filho à vida, Então, nós precisamos entender que tem lugares apertados, que não nos cabe mais. Tem lugares onde nós estamos, que Deus ele quer nos fazer crescer, mas nós teimamos em ficar ali, encolhidinhos, quietinhos. Ah, vem ministrar aqui. Ah, não vou, porque... E você não quer, você não aceita. Lá atrás, você não entende o porquê. Abriu-se uma dor da rejeição. E nós vamos evitando convites, não aceitando convites. Você é convidado para um congresso, para uma palestra. Não vou, não sei falar, tenho medo. Por quê? A rejeição faz você ter medo do julgamento. Só que você não entende por que você está passando por isso. São comportamentos que foram moldados inconscientemente. Psicoemocional. E quando nós estamos em ambientes pequenos, que se tornam apertados, esses ambientes nos impedem de crescer. E você precisa o quê? Ser rejeitado, ser colocado para fora. E você não olha mais isso como uma rejeição. Uma criança que precisou ser adotada. Muitas vezes, a mãe, o pai, quando soube que o bebê ia nascer, passou por algo, não tinha condições de criar aquela criança. E ali, no que eles tinham, no que eles poderiam dar para aquela criança, seria entregar para alguém que pudesse cuidar melhor. Porque se ficasse com eles, talvez passaria fome, ficaria doente, não teria uma perspectiva de vida melhor. E aí a criança entendeu aquilo como uma rejeição. Mas se você olhar por essa ótica da mãe, que deu para o filho não morrer, não foi uma rejeição, foi um ato de amor. Mas, mais uma vez, não é o que acontece, é como nós interpretamos. Quando nós falamos algo para alguém, e essa pessoa às vezes te olha de uma maneira diferente, interpreta diferente, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós falamos. Mas não somos responsáveis pela forma que a pessoa interpretou, porque cada um tem uma forma de pensar, e nós precisamos respeitar essa diferença entre nós. Deus nos fez únicos. Como é que nós tratamos essa rejeição, essa dor da rejeição? Em primeiro lugar, nós precisamos nos aceitar.
Porque Deus te escolheu, Ele te fez. Antes de sua mãe e seu pai pensarem em ter você, Ele já sonhava com você. Ele te amou, Ele nunca te abandonou. Na palavra que fala que pode uma mãe abandonar, deixar um filho, né, que está amamentando, Deus jamais esquecerá, Deus jamais abandonará. E nós temos um exemplo ali de alguém que passou por rejeição. Também são vários exemplos, mas eu peguei um de cada. Em Gênesis, não precisa abrir, tá, queridas? Gênesis 29:31, Lia foi rejeitada por Jacó. Ela foi comparada com Raquel, ela sentia-se invisível e desvalorizada. Mas a Bíblia diz, vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Deus viu Lia quando ninguém via. Quando ninguém a escolheu, Deus a escolheu para gerar a linhagem do Messias. E a cura da rejeição vem quando você entende. Você pode não ter sido escolhida por pessoas, mas Deus te escolheu primeiro. Não fomos nós que aceitamos Jesus, Ele que nos aceitou, Ele veio nos buscar e nós recebemos a Cristo. Olha que presente, queridas. Olha que presente. Não era para estarmos aqui hoje, mas Ele se entregou por mim e por você. Que amor maior que esse. Então, quando nós sentirmos a rejeição, que venhamos olhar para o Senhor, olhar para a cruz, olhar para tudo aquilo que Ele fez, para que nós estivéssemos aqui hoje. Isso é amor, isso não é rejeição. Vamos tentar mudar o nosso olhar, a nossa ótica. Eu sei que muitas mulheres aqui carregam a dor de não serem escolhidas pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo filho. E você sofre calada. Mas Deus é o Deus que te vê. E a cura vem quando você se sente amada por Deus, por essa verdade que te cura, que te liberta. Isso traz para você identidade. Ele diz para você hoje, você é minha filha amada. Se você sentir a rejeição, queridas, saiba, Ele está aqui. Ele preenche você com tudo aquilo que você um dia quis, esperou da sua mãe, do seu pai, do cuidador, da avó, daquele por quem você esperava. E nunca deu aquilo da forma que você esperava, como você esperava. E por que Ele não deu? Porque eles não sabiam. Era o que eles tinham. Foi a forma que eles aprenderam. A gente só dá o que tem. Então não julgue sua mãe, seu pai, por ser fria, por ser muitas vezes não conseguir ser carinhoso. Olhe para a história dele e dela. O que ele passou lá atrás? Como ele vai conseguir demonstrar isso para você? Se ele não teve, se ele não aprendeu. Porque as nossas maiores referências de casal, de pai e de mãe, é em casa, de mulher e de esposo, é em casa. Nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos em casa. E a dor do abandono? Quem se sente abandonado tem medo de ficar só. A pessoa que tem a dor do abandono cria dependência emocional. Sabe aquela pessoa que não confia nela mesma? Tudo ela precisa ter alguém ali para validar, para confirmar, para ela se sentir segura, para ela se sentir bem. Então ela vai acabar tendo até relacionamentos abusivos por conta do abandono. Para não ser abandonada, eu aceito migalhas. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para mim. O que Ele tem para mim e para você é o melhor desta terra. Nós não podemos aceitar menos do que isso. É o melhor desta terra. Mas você não tem culpa de ter aprendido daquela forma. Só que hoje você tem a oportunidade de conhecer a verdade. Porque você está aqui e eu creio que a cada dia que você vem, que você ouve, que você busca o Senhor, Ele abre os seus olhos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem um ditado aí fora que fala assim, você é o que você come, né? Os nutricionistas costumam falar. Mas se você for analisar, realmente você é o que você come, você é o que você vê, você é o que você escuta. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, oração, intimidade.
Agora, uma pessoa que fica o dia todo na frente da TV assistindo esses programas policiais, como que não vai ficar deprimido? Como é que não vai ficar triste? Como é que não vai ter ansiedade? Está se alimentando, está alimentando a mente, não fez a metanoia, não fez a mudança de mente. Então, nós temos todas as receitas aqui. Como é que eu quero ter uma perspectiva de vida se eu estou me alimentando de coisas que não vão me fazer crescer, não vão me edificar? E a palavra também diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai. O que nós temos falado? O que nós temos declarado para nós e para o outro? Mais uma vez, mães, pais que estão aqui, o que você tem declarado para o seu filho? Você tem moldado o seu filho para ele crescer forte, se sentindo amado, podendo repassar esse amor? Está em tempo ainda. Se a sua geração passou por todas as dores, você, a partir de você, não precisa mais passar. Você tem a escolha de fazer diferente hoje. A pessoa que é abandonada, ela tenta controlar as pessoas e as situações para não ser abandonada novamente. Ela tem medo de ser deixada, então ela começa a desconfiar e a vigiar. Sabe aquela mulher que o marido chega em casa, ela pega o celular do marido, ela está ali, ela tem que vigiar, ela tem que controlar para ter certeza que ele não vai abandoná-la? Ela não tratou a dor do abandono. Isso tem uma raiz. E se nós formos buscar a raiz, vai chegar lá na queda do homem, lá em Adão e Eva. Porque as dores emocionais começaram lá. A raiz das dores emocionais começou lá. Exemplo de Caim e Abel. E aí nós vamos repetindo, mas espera aí. Nós conhecemos a verdade. Não precisamos mais ficar presos, ficar escravos nessas dores. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades espirituais, físicas e emocionais. Então declare para você: eu sou curada, eu não aceito mais, eu não vou repetir essa dor. A dor do abandono é uma marca que acontece no primeiro ano de vida da criança até o desmame. Ela tem ali a percepção de abandono, uma mãe que não pôde amamentar. O bebê, inconscientemente, vem uma programação dele entender que ele não teve esse contato, esse afeto. Nós nascemos com necessidade de afeto, de proteção, de segurança. Mas quando não é amamentado, e às vezes tem mãe que fala: eu não entendo por que meu filho é assim, eu sempre fiz de tudo, eu sempre dei tudo, eu trabalhei, eu fiz. Mas às vezes faltou o básico, o mínimo, faltou a presença. Hoje em dia, isso aqui está roubando a paz das famílias. Está roubando a união, a unidade das famílias. Você tem sentado à mesa com seus filhos, com a sua família? Você tem dedicado tempo de qualidade para a sua família? O que nós temos plantado em casa? Você tem plantado presença, segurança? Ou tem permitido que seu filho cresça com essa sensação de abandono? Eu falo, mas eu também tive que tratar essa dor. Eu cresci com os meus pais trabalhando desde que eu era bebezinha. Eu fui criada por babá e meus irmãos até os 6 anos de idade. Porque eles trabalhavam para dar o melhor para nós. Só que a criança, o ser humano, o que ele quer? Presença, afeto, carinho, cuidado. Não que eu não tive, eu tive sim. Mas eram poucos momentos ali. Porque eles estavam preocupados em dar o melhor para nós, materialmente. Como é que nós tratamos a dor do abandono? Resgatando a capacidade de nos nutrirmos emocionalmente e perceber que nós com Deus bastamos. Você não precisa de outra pessoa para completar você. Você precisa do Senhor aqui, é presença no seu espírito. O nosso espírito está para o Espírito de Deus como a luva é para a mão. Não vai sobrar espaço nenhum, vai ficar justinho, vai ficar certo. A presença dele está aí dentro. Nós carregamos a presença. E nós temos cuidado dessa casa que carrega a presença? Nós temos cuidado do espírito, do corpo, da alma? Ou nós temos negligenciado? Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito,
mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Essa dor do abandono pode vir também por necessidades emocionais e afetivas não supridas. Pode vir por separações, por perdas, pais ausentes, física ou emocionalmente. A criança que, quando os pais se separam, aí, quem separa é o pai e a mãe, né? Pai não separa de filho, mãe não separa de filho. Mas o que é que vem de interpretação para a criança? Meu pai me abandonou, foi embora de casa, tem outra família. E ela cresce com aquela dor do abandono. Como que nós tratamos essa dor, resgatando essa capacidade de nutrir, sabendo que Deus nos basta. A graça dele nos basta. Temos um exemplo em Gênesis 21, do 14 ao 19, a história de Agar. Muito conhecido por nós. Agar, depois de tudo que ela fez, que ela plantou, ela foi expulsa sozinha no deserto com seu filho. Mas quando tudo parecia o fim, que ela achou que não tinha mais saída, iria morrer ali no deserto com o filho dela, Deus abriu os seus olhos para ela ver a fonte de água. E às vezes nos sentimos sozinhas, nos sentimos sem apoio, nos sentimos largadas, deixadas, abandonadas. Como é que você está se sentindo nessa noite? Olha aí para dentro de você. Que dor que ainda tem te paralisado? Que dor que tem sangrado aí na sua alma? Que dor que você tem sufocado e calado e seguindo a sua vida sem olhar para você? É mandamento nós amarmos o nosso próximo como igual a nós mesmos. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo primeiro? Nós precisamos nos amar porque Ele nos amou primeiro. A cura espiritual vem quando você reconhece que o Espírito Santo é o seu consolador, é o seu amigo, o seu companheiro. Ele é a fonte no seu deserto. E a dor da injustiça? Quem vive injustiça guarda mágoa, guarda raiva, ressentimento e impotência. Tenta se defender o tempo todo, quer provar o valor. A bispa falou que hoje da justiça, né? Que é o mês da justiça. Quem tem a dor da injustiça se torna uma pessoa rígida, uma pessoa que precisa que tudo seja certo, justo, no controle. Sabe aquela pessoa perfeccionista? Ela tem que controlar para que tudo dê certo. Só eu sei fazer, eu não vou mandar fulano fazer. Ela não consegue delegar, só ela sabe fazer certo, porque ela não quer ser injustiçada mais uma vez. Ela tem dificuldade de expressar as emoções e ela explode em momentos de frustração. Quer provar que é boa e que merece. Por mais que essa pessoa faça, ela sente que nunca é suficiente e que ninguém reconhece. Essa dor se desenvolve do desmame até os 2 anos e meio de idade. A hora que a mãe, passa o filho para o pai, a hora que o pai começa já a ter o contato com o filho. Só que muitas mães não deixam também o filho ter o contato com o pai. E ali também nasce uma dor da injustiça na criança. Estão me entendendo, amados? Tá muito técnico? Estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Que eu estou juntando um pouquinho do terapêutico com o espiritual. Como é que nós tratamos essa dor? Trabalhando a compaixão conosco mesmo. Aprendendo a relaxar e a valorizar o nosso esforço. Não apenas o resultado. Temos um exemplo em Gênesis 37, do 39 ao 45. José passou todas as dores. Mas José foi injustiçado, foi traído pelos irmãos, vendido na casa de Potifar. Fizeram uma afronta com ele. Ele foi esquecido no cárcere. E ele foi ferido pelos irmãos quando ele tinha 17 anos. E quando ele se tornou governador, e aí, somente aos 39 anos, que foi o período que ele ficou separado da família, dos 17 ao 39 anos, ele reencontrou os irmãos. Só que ele já tinha feito o quê? Ele já tinha mudado de vida,
Ele já tinha uma esposa nova, ele tinha um novo nome, Zefenate Paneia, e uma vida nova no Egito. Ele falava uma nova língua, tinha uma esposa egípcia. Quando ele teve o primeiro filho, ele chamou de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer da minha dor e de toda a casa do meu pai. A dor de José ainda estava ali, ó. Ele não tratou a dor. Ele não tratou a dor. E você, quando você não trata a dor, você enterra a sua identidade. Às vezes, para você se livrar de uma dor, você esquece a sua raiz. Você esquece a sua essência. Mas isso não te cura. Esquecer não cura, o tempo não cura. Gênesis 45, quando José encontrou com os irmãos foram encontrar com ele, ele gritou diante dos irmãos: eu sou José. Ele estava com isso entalado há muitos anos. Quando os irmãos falaram, né, se reencontraram, falaram o que fizeram com ele e tudo mais, ele se reconectou com a dor dele, mas também se reconectou com a identidade, com tudo aquilo que ele passou lá atrás. E quando ele compreendeu e conseguiu perdoar genuinamente, porque perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar e tratar para aí sim esquecer. Porque às vezes a gente fala que perdoa, né? Mas aí encontra a pessoa: ah não, deixei por aqui, a pessoa vai por ali. Perdoou ou não perdoou? Eu preciso tratar, para eu olhar para a pessoa e entender que eu perdoei. Olhem para mim, amadas. Deus não quer te fazer esquecer. Ele não quer apagar e nem soterrar o seu passado. Ele quer curar o seu passado. Mas no tempo certo, Deus exaltou José. Ele transformou a injustiça em propósito. Ele se tornou governador. E José disse em Gênesis 50, 20: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Então a dor que você passa hoje, a ferida que você tem hoje, é testemunho para alcançar outras vidas. É testemunho para alcançar quem passou por abandono, por injustiça, por traição, por rejeição. Quando você sofre injustiça, lembre-se que o que é ferida hoje se tornará o testemunho amanhã. E a cura vem quando você entende que Deus é o justo juiz. Esse mês é o mês da justiça. O seu juiz julga pela sua causa. O homem pode falar hoje e não cumprir. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou para você vai se cumprir. O que Ele te prometeu vai se cumprir. Não é o tempo que vai apagar a sua promessa. Não, no tempo certo, no tempo devido, Ele fará na minha e na sua vida. Ah, mas eu não tenho mais idade. Não importa, Ele é o dono do tempo. Ele pode todas as coisas. Nós precisamos o quê? Apenas crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A dor da humilhação. A humilhação gera vergonha, baixa autoestima, medo de se expor. A pessoa se anula para não ser criticada. Ela faz tudo pelos outros, tentando evitar a crítica. Sabe aquela pessoa que é proativa, que está ali fazendo tudo, está tentando agradar todo mundo? No final ela tem ali uma dorzinha escondida também. Não generalizando, mas na maioria das vezes. Essa pessoa, ela faz piadinha de si mesma para disfarçar a dor. Ela aceita abusos e desrespeitos para não causar problemas. Ela tenta merecer amor, servindo ou se anulando. E essa dor, ela se desenvolve dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio, no desfraude da criança. Sabe quando a criança está tirando a fraldinha e ela não consegue segurar, ele faz xixi na roupa ou faz as necessidades do pai e mãe. Por que você fez? Por que não me chamou? Por que não foi no banheiro? Ela está começando a fase do desfraude. Só que essa crítica gera humilhação. E muitas vezes criticamos em frente de outras pessoas. Então, quando formos chamar a atenção de alguém, chamar à parte. Porque esse ato gera uma dor na criança. É como ela interpreta. Ela foi exposta na frente de outros. Nós tratamos essa dor também com autoaceitação e reconhecendo que errar é humano e que a sua vulnerabilidade é força. Aonde tem dor, tem força.
tem resiliência. Nós conhecemos em 1 Samuel alguém que passou muita humilhação, Ana. Ana era estéril, ela era humilhada por Penina, ela era mal interpretada pelo sacerdote, mas ela derramou o coração dela diante do Senhor. E através desse gesto, Deus lhe deu Samuel. A humilhação não define quem você é. Quando você entrega a sua dor a Deus, Ele muda a sua história. Olha o que Deus fez com Ana. Quando você derrama a sua dor diante de Deus, Ele transforma o pranto em promessa. Deus troca vergonha por dupla honra. Porque a palavra diz que Ana, depois que ela teve Samuel, entregou, né, para o Senhor, ela teve, não fala se são no total 5 ou se Samuel mais 5, mas ela teve acho que mais 2 meninas e 3 meninos, não foi, bispa? Então olha isso, quem não podia ter, gerou 5. A dor da traição é uma quebra de confiança que faz a pessoa se fechar. Ela se torna desconfiada, fria ou descontrolada, tem sentimento de deslealdade. Na vida adulta, ela espera sempre ser traída de novo, precisa saber de tudo, prever tudo, tem dificuldade de delegar e ela bloqueia o coração, ela se fecha, porque ela acha que se ela encontrar alguém, ela vai ser traída. Por amigos, por cônjuge, por família. Ela se desenvolve dos 4 anos e meio até os 7 anos de idade, num período de molde, onde a criança está sendo formada, o sistema nervoso central da criança, o corpinho, a forma que a criança lida com a vida, o pensar, o sentir, o agir, estão sendo ali formados nesse período. Nós tratamos aprendendo que confiar não é se expor à dor, mas é permitir viver com mais leveza, sabendo que Deus está com você e que Deus nunca te humilha. Deus nos honra. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Nós temos um exemplo, um maior exemplo da Bíblia. O maior exemplo, Jesus. Como homem, Ele também passou muitas dores. Em Mateus 26, 47 e 50, Jesus foi traído por um amigo com um beijo. Ele foi negado por Pedro, abandonado pelos discípulos. Mas mesmo ferido, Ele escolheu perdoar e se entregar por mim e por você. Ser traída dói, mas Jesus mostra que a traição não te paralisa quando você decide perdoar e seguir em frente. Nós curamos a traição quando entendemos que perdoar não é fraqueza, é libertação. Perdão não é esquecer, é relembrar e tratar. Quando você libera o perdão, o veneno da dor sai e o bálsamo de Deus entra. O perdão nos cura porque nos liberta de uma das coisas que mais nos fere, que é a sensação de injustiça e de impunidade. Quando nós nos sentimos injustiçadas, nós não queremos perdoar, nós falamos que perdoamos, mas nós não queremos perdoar. Porque nós queremos ver, olha aí Deus, o que a pessoa fez comigo, eu vou perdoar, ela vai continuar fazendo. Ele sara os quebrantados de coração e Ele liga as suas feridas. Temos esperança como âncora da alma. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e levou as nossas enfermidades, todas. Não foi uma nem duas, não foi física, não foi só espiritual, foram todas. Hoje, o Espírito Santo quer tocar exatamente naquele ponto da sua alma que ainda dói. E Ele quer transformar dor em propósito. Jesus não apenas levou o pecado, Ele levou também as nossas dores emocionais. E na cruz Ele foi ferido para que você e eu fôssemos curadas. A cruz é o lugar onde a dor termina e a cura começa. A cruz é o ponto de Deus para ligar a humanidade ferida a Ele novamente. Quem quer entregar a dor hoje aqui? Quem quer entregar a dor na cruz? Às vezes você não consegue identificar ainda qual é a sua dor. Ele sabe. E você também sabe que você sente algo, mas muitas vezes você não sabe nem expressar.
Eu sinto raiva, eu fico nervosa, eu perco a paciência, eu sou impulsiva. Meu marido fala A, eu falo B. Eu sou assim mesmo, é meu temperamento. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela? Peraí. O que Deus nos ensina? Agora, chegou o momento de eu e você entregarmos a nossa dor a Ele. Essa dor que nós temos carregado há anos. Aquela mulher ficou 18 anos andando de cabeça baixa, oprimida, deprimida. Quantos anos mais você quer carregar essa dor aí? Dor de estimação. Porque toda dor também tem um ganho secundário. Às vezes nós não queremos ser curada de uma dor porque tem um afago, um afeto. Toda vez que eu estou assim, alguém me dá atenção, alguém me dá um carinho. Outro dia um pastor da minha igreja falou que ele estava orando numa igreja na Colômbia, onde ele ministrava. E aí Deus ministrou para ele orar por cura. E ele orou, foram muitas pessoas na frente, mas lá atrás tinha um senhor na cadeira de rodas. Aí no final do culto ele ficou intrigado e falou: vem cá, irmão, eu orei por cura, você não veio aqui, você quer ser curado? Deus pode curar. Ele falou: não, pastor, eu vou ficar assim, porque senão se eu for curado eu vou perder o meu benefício. Olha a mente, amados, olha a mente. Deus deu uma oportunidade ali de cura. Pessoas levantaram, ele contando, né, dando testemunho que pessoas levantaram também, soltaram muletas. Eu já vi quantas vezes acontecer, aqui não, ali do lado, né, bispa? Do pastor orar e a pessoa levantar, jogar a muleta. Quantas vezes eu presenciei isso aqui? Deus faz até hoje. Até hoje Ele faz. Ele cura. Mas será que nós queremos ser curadas mesmo? Ou será que nós queremos ficar com essa dor de estimação? Vocês receberam papel e caneta quando entraram aqui? Ou trouxeram papel e caneta? Não? Se puder passar então, eu quero fazer um ato profético com vocês aqui essa noite. Se você me ouviu falando dessas dores, de todas essas dores, se conseguiu identificar alguma dor, nós vamos entregar para o Senhor essa dor. Você vai se permitir identificar e entregar essa dor a Ele e receber hoje. É para quem quer, tá? É para quem quer. Ele está aqui para entregar, mas é para quem quer. Eu quero. Quem quer? Quem quer receber essa cura? Enquanto as irmãs estão passando papel e caneta, para não tomar muito tempo mais, eu vou pedir para você fechar os olhos, para eu ministrar algo aqui para vocês. Por que fechar os olhos? Quando nós fechamos os olhos, nós nos conectamos mais. Nós não ficamos preocupados com o que está no externo. Quando eu vou orar, eu prefiro fechar os olhos também. Porque eu me conecto mais com o Senhor. Eu não quero ficar distraída por nada que tem à minha volta. Então, se você puder fechar os seus olhos. Amém? Então, de olhos fechados agora, eu vou pedir que você identifique dentro de você. Eu sei que muitas têm dificuldade de falar, por isso eu pedi papel e caneta também, tá? Mas vão ter duas dinâmicas aqui. Numa, quem consegue escrever vai escrever e quem consegue falar vai falar. Não se preocupe com a irmã do seu lado. Ninguém veio aqui para ficar te analisando, te julgando. Todos que vieram aqui foi para receber aquilo que Deus tem para entregar para você nessa noite. Amém? Espírito Santo, mostra agora, papai, qual a dor que tem aprisionado cada coração aqui, Senhor. Mostra, Pai, se há rejeição, se há o abandono, se há injustiça, a humilhação. Mostra para suas filhas, Espírito Santo, para os seus filhos, que dor é essa que eles têm carregado há anos, que tem impedido de irem mais além. Porque quando nós estamos com a dor, nós não conseguimos romper, nós não conseguimos ir mais longe, nós não conseguimos prosperar. E Ele quer te curar.
Ele quer me curar nessa noite. Se você puder, fale. Abre a sua boca agora e fale. Quem não puder, tudo bem, depois vai escrever. Diga agora, de olhos fechados, para o Senhor. Conte para Ele. Imagine agora essa dor. Fale para Ele: Pai, há tantos anos, Pai, eu estou cansada de me sentir trocada pelos meus irmãos. Meus pais sempre gostaram mais do irmão A ou do irmão B, e eu sempre me senti rejeitada, me senti deixada de fora. Oh, papai, a dor da traição. Eu cresci vendo meu pai traindo a minha mãe, e aquilo ficou muito comum no meu lar, mas me doía demais. E eu cresci muito rígido, achando que alguém ia me trair, e sem saber que inconscientemente eu também estava atraindo isso para mim, por lealdade inconsciente à minha família, como se dissesse: eu amo tanto vocês que eu vou repetir a dor de vocês. Mas Deus não quer, porque Ele nos cura até a nossa 1000ª geração. Ele não quer que você passe por isso. Entregue a Ele agora. Agora eu quero que de olhos fechados você imagine essa dor que você sente ainda, como se fosse uma pedra. Eu falei do iceberg aqui um pouco antes. Imaginem um iceberg, uma pedra enorme de gelo, que você se esforça para carregar, mas está pesada. Suas pernas doem, suas costas doem. Está muito pesada nas suas mãos. Veja agora, mentalmente aí, de olhos fechados, Jesus na sua frente, diante de você, com as mãos dele estendidas. Entregue agora essa dor a Ele. Faça como se você estivesse entregando agora essa pedra para Ele, como simbolizando essa dor que você carrega há tantos anos. Entregue essa dor. Conte para Ele. Conte a Ele a sua dor. Conte a Ele o que ainda sangra dentro de você, de se sentir rejeitada, não se sentir vista. Ah, ninguém me chama para louvar, ninguém me chama para pregar, ninguém me dá oportunidade. Não é que ninguém chama, é aquilo que nós estamos presos lá atrás. Só que sem saber também muitos julgam: ah, mimimi. Não é mimimi não, é dor, queridos. É uma dor que ficou presa. É uma dor que te amarrou por muito tempo. Senhor, seus filhos estão de olhos fechados agora, papai, entregando a Ti, Senhor, como um ato profético, essa pedra muito pesada, Pai, diante de Ti, como se fosse a dor que carregam há anos. Toca agora, papai, eu te peço. Toca agora cada coração ferido, cada alma cansada, papai. Onde havia lágrimas, planta sorriso. Onde havia feridas, derrama o seu bálsamo, Pai. Que hoje nasça, Senhor, uma nova mulher, um novo homem, curado, restaurado, livre. Eu declaro, Pai, na vida de cada coração aqui, Senhor, curados, livres das suas feridas, das suas dores, não precisam mais carregar essas dores. Eu declaro agora, Pai, desamarra, Senhor, desamarra, Pai, essa dor. Tira, Pai, assim como o Senhor fez com aquela mulher que andava encurvada, Pai. O Senhor colocou as suas mãos e ali ela foi curada, Pai. Da mesma maneira o Senhor está aqui hoje, tocando em cada coração ferido, tocando em cada alma ferida, papai. Cada alma sedenta por Ti, pensando que não existe mais um caminho, não existe mais chance. Ah, para mim não dá mais. Quem disse? Dá sim. A última palavra ainda é do Senhor. Se você recebeu um diagnóstico médico e aquilo te entristeceu, aquilo te angustiou, a última palavra é a dele. Não permita a tristeza entrar. Não permita. Que o Senhor blinde o seu coração nessa noite. Que o Senhor blinde a sua alma nesta noite. Para que você seja inteira, íntegra para Ele. Para fazer aquilo que Ele determinou a você. A obediência gera bênção. Oh, papai, toca, Senhor. Toca em cada coração, Pai. Agora que cada coração aqui, cada vida conseguiu nomear, Senhor, essa dor. Eu peço, Senhor, toca.
Aonde havia rejeição, Deus te chama de escolhida. Aonde havia abandono, Ele te chama filha amada. Aonde havia injustiça, Ele te dá restauração. Aonde havia humilhação, Ele te veste de honra. Aonde havia traição, Ele derrama perdão e propósito. Que você declare agora em voz alta, se você conseguir. Hoje, eu entrego a minha dor e recebo cura do meu Pai. Cura no meu corpo, cura no meu espírito e cura na minha alma. Porque eu sou inteira, eu sou íntegra, eu vou cuidar dos três. Hoje eu entrego a minha dor. Agora, para quem não conseguiu falar, se você quiser escrever, ou para todas, vai, eu vou deixar isso para todas. Pega esse papel que você recebeu, escreve aí para ele, conta para ele. Não precisa colocar seu nome, tá? Escreve aí: Pai, eu estou cansada, Pai, de há tantos anos não ser reconhecida pelo meu esposo, ser humilhada, me sentir abandonada. Eu faço tudo, Pai, eu faço tudo e Ele não me vê. Ele chega em casa e acha que eu estou dormindo, que eu não estou fazendo nada. Pai, só o Senhor sabe. Tudo que eu passei durante o dia, o Senhor esteve comigo. Conte para Ele. Conte para Ele, queridos, qual é essa dor? O que tem te paralisado? Ele está aqui. E Ele quer te curar. Ele quer que você volte a ter a essência, a sua identidade de volta. Entrega para Ele. Escreve nesse papel. Depois que você escrever, que você contar, enquanto você escreve, a minha avó materna, eu tenho duas avós, duas avós, materna e paterna. A paterna sempre foi muito carinhosa, muito presente, mesmo morando em outra cidade. E a materna, morando na mesma cidade, era fria, era dura, era rígida. E como crianças nós interpretávamos como ela sendo brava. Ela era espanhola, descendente de espanhol. Depois de adulta, e a maioria dos netos falava a mesma coisa: nossa, a avó é brava. Nós íamos na casa dela, ela ia com a mãozinha para trás assim, entregava uma bala escondida para cada um, guardava os doces no guarda-roupa. Foi a criação dela. Só que eu só fui entender isso depois de adulta, quando eu fui entender a mente humana. E eu fui buscar a história dela. E ali eu chorei. Ali eu pedi perdão a Deus por saber da história dela. Então nós não podemos julgar. Você não sabe a dor que a pessoa passa, por aquilo que ela faz com você. Você não imagina a dor que ela está carregando, há quantos anos ela está carregando aquela dor. Quando eu fui buscar a história da minha avó, ela era a primeira filha de 12 filhos. Passaram muitas dificuldades. Ela teve que ajudar, ela teve que ser adulta muito cedo para ajudar a criar os outros irmãos menores. Ia lavar roupa no rio. Uma vida muito sofrida. E nós a tínhamos como uma pessoa fria, como uma pessoa brava. Quando eu fui entender a dor dela, eu pedi perdão a Deus. Então, se alguém do seu lado falar com você de uma forma mais áspera, se um parente, se alguém te tratar não de uma forma que você gostaria, não julgue. Ore a Deus, para que Deus visite essa pessoa e cure também as feridas dela. A minha avó só era assim porque ela não teve carinho, não teve afeto. Ela teve que ser mãe dos irmãos. E por consequência, minha mãe, amo muito minha mãe, muito amada, muito querida, mas minha mãe também era um pouco fria. Ela tinha a forma dela de demonstrar o amor, a forma dela de demonstrar a atenção, a linguagem de amor dela. Mas hoje eu entendo que foi passando de geração em geração. Nós só damos aquilo que nós recebemos. Como que eu vou dar amor se eu nunca recebi amor? Como eu vou dar afeto se eu nunca recebi afeto? Mas nós temos a oportunidade hoje, que nós conhecemos a verdade que nos liberta. E hoje nós temos a decisão de fazer diferente.
Eu escolho fazer diferente. Se o meu pai passou a vida traindo minha mãe, se meu avô passou a vida traindo a minha avó, da minha geração em diante vai ser diferente, porque eu escolho fazer diferente. Então, se na sua geração, eu não sei se teve traição, se teve o que teve, eu não sei. Mas você não precisa repetir essa história. Você pode decidir hoje, fazer diferente e mudar a sua história. O passado nós não conseguimos voltar lá e mudar, mas nós temos a oportunidade de mudar o nosso hoje, daqui para frente. Então, quem já escreveu o papel, vou pedir para você, como ato profético, entregar aqui, colocar nesse cesto. Coloque a sua dor aqui no cesto. Mas venha crendo, viu, queridos? Com fé. Creia que o Senhor está aqui. E Ele está entregando a cura que você veio buscar. Como um ato profético, eu declaro, Pai, sobre todas essas vidas, Senhor, que o Senhor está passando com seu bálsamo de cura aqui agora, Pai. Restaurando cada coração ferido, Pai. Cada vida, Senhor, que se sentiu abandonada, que se sentiu deixada, Pai. Cura, Senhor, a ferida da traição, a ferida da injustiça. Cura, Pai. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada vida aqui, Papai. Em nome de Jesus. Que elas voltem para os seus lugares e para as suas casas certas, Pai, da bênção e da vitória que elas receberam hoje aqui, que o Senhor entregou para elas aqui hoje, Pai. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão que vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome. A nossa identidade em Cristo. João 8,44. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. É uma das artimanhas dele distorcer a nossa imagem, nos fazendo duvidar do nosso valor e da importância como filhos de Deus. Ele usa a dúvida para plantar insegurança e confusão em nossas mentes. Mas eu quero te falar hoje. Quem é você? Qual a sua identidade em Cristo? Em Gálatas, nós temos o fruto do Espírito. Em 1 Pedro, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quem Deus diz que você é? Em João, você é filha de Deus. Em 1 Coríntios, você é colaboradora de Deus. Em Efésios, você é a criação de Deus realizada em Cristo. 2 Coríntios, em Cristo você é nova criatura. Em Atos, você é perdoada. Em Gálatas, você é livre. Em 1 Pedro, você é talentosa. Em Efésios 1,4, você é santa. Romanos 5,1, você é justificada. Romanos 8,38, você é amada. Colossenses, você é redimida. Deuteronômio, você nunca está só. Efésios, você é salva. Quem aqui é salvo, queridas? Glória a Deus. 2 Coríntios, você é justa. Efésios, Mateus, você é a luz do mundo. Em 1 Pedro, lance sobre ele toda a sua ansiedade. É o que Deus diz a mim e a você. Não importa o que dizem a respeito. Eu e você somos o que Deus diz sobre nós. Amém? Quem aqui crê que recebeu a cura e vai embora de posse da vitória em nome de Jesus? Eu agradeço a minha oportunidade.